Quando a esperança renova o destino. Havia momentos naquela pequena vila em que o vento parecia carregar histórias antigas, histórias que ninguém contava em voz alta, mas todos sentiam. E é justamente numa dessas histórias que eu quero te levar agora, uma história simples, mas tão profunda, que tem o poder de mudar completamente a forma como você enxerga a vida. Antes de qualquer coisa, me responda, você já encontrou alguém que, mesmo tendo muito pouco, parecia ter tudo? Alguém que, mesmo vivendo entre dificuldades, carregava uma paz que parecia não caber no peito? Pois é, na vila havia uma senhora assim. Uma mulher capaz de iluminar até os dias mais nublados. E se você ficar comigo até o fim, essa luz pode alcançar você também. Ela vivia numa casinha pequena, quase escondida por uma árvore enorme e antiga que parecia protegê-la. Era uma senhora frágil por fora, mas com uma força silenciosa que se revelava nos detalhes. Seus cabelos prateados dançavam com o vento e suas rugas guardavam mais histórias do que qualquer livro. Mas o que realmente chamava atenção eram seus olhos, brilhantes, vivos, tranquilos, como se ela enxergasse algo que o resto do mundo ainda não tinha aprendido a ver. Ela não tinha filhos, não tinha marido, não tinha riquezas, mas tinha um sorriso que nunca falhava. E isso fazia as pessoas se perguntarem, como alguém que tem tão pouco consegue oferecer tanto? A verdade é que a vila era um lugar simples, porém cheio de desafios. As colheitas nem sempre davam certo, as doenças apareciam sem avisar, e muita gente carregava preocupações mais pesadas do que os cestos de madeira. Famílias inteiras viviam entre o medo do amanhã e a tristeza do ontem. E, ainda assim, sempre que alguém passava pela casa da velha senhora, parecia que o peso diminuía um pouco. Ela não resolvia os problemas das pessoas, pelo menos não de um jeito comum, mas oferecia algo que se tornava cada vez mais raro: paz. Então veio o dia em que Olivia, uma jovem mãe, chegou diante da casa da velha senhora com os olhos cheios d'água. As mãos tremiam, o coração parecia pesado demais. Ela mal conseguia respirar. Seu marido tinha ido para a cidade tentar um emprego, mas não mandava notícias. Os filhos estavam preocupados e com fome. O medo tomava conta dela como se fosse uma sombra. E é aqui que eu te faço uma pergunta. Quantas vezes na sua vida você já se sentiu como Olivia? Sem respostas. Sem sinal de esperança. Com a sensação de que tudo está prestes a desabar? Pois bem, Olivia sentia exatamente isso. Quando Olivia contou sua angústia, a velha senhora apenas colocou a mão sobre a dela e perguntou: o que você acredita que vai acontecer? Aquela pergunta simples caiu como um raio. Porque, no fundo, não era sobre prever o futuro, mas sobre reconhecer o que estava acontecendo dentro dela mesma. E aqui começa uma virada emocional importante. Quantas vezes você alimenta medos que ainda nem aconteceram? Quantas vezes sofre por antecipação? A velha senhora sabia que Olivia estava se tornando prisioneira dos próprios pensamentos. Então ela começou a mostrar que, antes de qualquer mudança externa, existe uma mudança que começa dentro. Para ensinar Olivia, ela contou uma outra história, a de um homem pobre que acreditava não ter mais motivos para viver. Ele olhava para a própria vida e enxergava apenas ausência. Ausência de comida, ausência de companhia, ausência de esperança. Mas quando uma idosa pediu para que ele observasse o rio, as árvores e o sol, algo mudou. Porque existe uma diferença enorme entre aquilo que falta e aquilo que sobra. E a velha senhora sabia que o foco errado destrói mais pessoas do que a pobreza, a doença ou o azar. A pergunta que ela realmente fazia era: o que você escolhe ver? Olivia ouviu a história e, pela primeira vez em semanas, respirou fundo. Ela percebeu que, mesmo rodeada de dificuldades, ainda tinha algo muito valioso: seus filhos, sua força, sua fé, sua capacidade de tentar de novo todos os dias. E isso já era muito. A velha senhora explicou que pensamentos não são apenas ideias, são sementes. Se você cultiva medo, você colhe desespero. Se cultiva esperança, colhe força. E essa virada é essencial. Não é sobre ignorar o sofrimento, é sobre não deixar ditar a sua vida. Nos dias seguintes, Olivia começou a praticar algo que parecia simples, mas exigia coragem: dizer para si mesma, todas as manhãs, que aquele seria um bom dia. Não porque tudo estava resolvido, mas porque ela estava decidindo mudar a forma de enfrentar a realidade. E algo começou a acontecer. Quando ela mudou a maneira de olhar a vida também mudou a maneira de olhar para ela. O trabalho ficou menos pesado. O medo diminuiu. O coração ficou mais leve. Não pela situação, mas pela postura. Até que um dia, quando o sol ainda mal tinha nascido, uma carta chegou. Era do marido de Olivia.
Ele tinha conseguido um emprego e enviaria dinheiro. A notícia atravessou o peito dela como um raio de alegria. E ela correu até a casa da velha senhora para agradecer. A idosa ouviu com serenidade, como se já soubesse. Porque algumas respostas chegam não quando a gente desespera, mas quando a gente aprende a esperar. A história de Olivia se espalhou pela vila. E logo, pessoas de todos os lugares começaram a procurar a velha senhora. Mas ela nunca oferecia fórmulas mágicas. O que ela oferecia era consciência. Ela dizia: o bem não vem só porque você pensa nele. Mas você só consegue enxergar o bem quando está aberto a ele. E esse é o ponto central. Pensamento positivo não é ilusão, é direção. É o que faz você caminhar, mesmo quando a estrada parece longa demais. E agora eu te pergunto: o que você tem alimentado dentro de si? Quais histórias você tem contado para a própria mente? Você tem sido seu próprio inimigo ou seu maior aliado? O que dentro de você ainda precisa despertar? Se essa história tocou você de alguma forma, se algo dentro do seu peito ficou mais leve, deixe aqui nos comentários a frase: eu escolho plantar o bem. Isso não é apenas um comentário, é um compromisso com você mesmo. E se quiser receber mais mensagens que fortaleçam seu coração e sua fé, inscreva-se no canal. Às vezes, uma simples mudança de pensamento não resolve tudo, mas é o que te coloca no caminho certo. E é nesse caminho que eu quero caminhar com você daqui para frente.